Retornamos, caríssimos estudantes, caríssimos professores, e agora é hora da gente revisar aí o que a gente falou nessa aula, né? Uma aula muito importante, muito interessante. Espero que vocês já tenham aí alinhado a coluna de vocês, nada de dores desnecessárias, nada de sobrecarga, correto? A partir de hoje, quero todo mundo aí com a coluna alinhadinha, maravilhosa, sem sobrecargas, tá? E façam aí as pausas sempre que necessário aí, de ginástica laboral, de alongamento, de flexibilidade, sem pressa, ok? É isso aí. Então, bora dar uma olhada na nossa parte 2 da nossa aula. Estamos na aula que número, Profires? Estamos na aula 7.2. Dá uma olhada no slide, olha lá. Isso! Nessa aula, gente, nós conversamos sobre o que, Profires? Nós conversamos a respeito de desvios posturais, cuidado com a nossa coluna vertebral, certo? A gente reconheceu aí como que é a estrutura de uma coluna, não foi? Exatamente. Então, nós temos aí diversas vértebras, né? Essas estruturas aqui, ósseas. E essas vértebras, elas têm um total aí de 33. E entre uma vértebra e outra, a gente tem aí o disco intervertebral que vai tirar esses impactos, essa possibilidade de ter atrito entre uma vértebra e outra, né? Para que não haja esse desgaste. Mas para isso a gente precisa ter uma coluna saudável. E essa coluna vertebral aí, ela é formada pelos 33 vértebras que eu mencionei para vocês. Então a gente tem o que, Profires? A gente tem, olha só, relembrando aqui, a gente tem 7, né, vértebras que estão na nossa região da cervical, né? Então eu tenho C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vértebras. E essas 7 vértebras, elas são acompanhadas logo abaixo, né, nessa região aqui, olha, amarelinha, a gente tem aí as vértebras torácicas ou as vértebras dorsais. E a gente tem mais o quê? Mais 12 vértebras aí nessa região do tronco. Logo abaixo, mais um pouquinho, né? Nessa região que faz a curva da nossa coluna, nós temos aí a região da cintura com a coluna lombar. E na coluna lombar, a gente tem mais 5 vértebras, de L1 a L5. Para finalizar, e aí agora, se antes a gente tinha as vértebras separadas por discos, né, intervertebrais, agora a gente tem vértebras que são fundidas, né, que são agrupadas, unidas uma à outra aí. Nós temos aí a sacral, que são 5, tá? E a coccígea, que são 4, né, indo aí até a pelve. Então, a gente termina a nossa coluna, né, inicia aqui em cima, né, e vai até o finalzinho lá da nossa pelve aí, onde os membros inferiores vão se articular para que a gente faça um movimento aí das nossas pernas, certo? Tranquilo até o momento, né? Revisado, tranquilíssimo. Agora eu abro aqui esse slide para você olhar de pertinho junto comigo. Então, a coluna vertebral, ela é um eixo que é central no nosso corpo, é responsável pela flexibilidade do nosso corpo, a sustentação da nossa posição em pé. Então, eu só consigo ficar em pé porque eu tenho essa coluna aí para me ajudar. E eu só consigo fazer movimentos laterais aí também, né? Essa flexibilidade de um lado para o outro, da esquerda para a direita, da frente para trás, porque eu tenho essa coluna aí, esse eixo central do meu corpo aí, facilitando esse processo. Qual é a função, então, da nossa coluna? Ela vem aí proteger todas as estruturas neurais. Lembra que eu te falei da medula, né? Lembra? Exatamente. Lembra que eu falei que as informações, elas nascem lá no nosso cérebro e são repassadas, encaminhadas aí. Parece uma fiação, né? Por todo o nosso corpo. E aí esses movimentos são levados aí para os nossos membros superiores e também para os nossos membros inferiores. Ou seja, membros superiores os braços, né, e mãos, membros inferiores as pernas e os pés. Correto? E aí a gente tem aí
várias dores que podem surgir, como lombalgia, né? Ou dor lombar, dor ciática, hérnia de disco, bico de papagaio, osteoporose, tudo, né, relacionado aí a essa coluna. E é interessante que a gente busque ter uma postura que diminua aí essas tensões nessa coluna, né? Manter esse disco aí alinhadinho. Muito bem. O que mais que nós vimos, Profires? Nós falamos aí da escoliose, né? E aí a escoliose vai ter essa representação aqui para você conseguir visualizar. Nós temos aí a cifose, né? E a lordose aqui embaixo. Muito bem. São fundamentais na prevenção e no tratamento da coluna, que a gente tenha uma prática orientada por um profissional de educação física, que a gente fortaleça toda essa musculatura, né? Uma musculatura forte não vai sofrer aí com dores na coluna. Também faça fisioterapia, se for o caso, né? E tenha bons hábitos posturais. Exercícios que a gente normalmente se utiliza: exercícios de flexibilidade, pliométricos, fortalecimento e exercícios funcionais. Sugestões de práticas que a gente pode estar realizando: natação, pilates, musculação, dança e também a hidro, certo? Muito bem. E aí nós fizemos então, vem aqui comigo, nós fizemos aí a nossa revisão. Vamos rodar agora a vinheta para a gente fazer a correção dos nossos exercícios. Bora lá! Retornamos. E aí, caríssimos? Essa aula é uma aula que a gente vai levar para a vida, né? Vai dar dicas aí na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, né? Onde a gente estiver, a gente consegue ter essa consciência aí e colocar em prática aí essas ações, né? Isso já é um bom caminho, já é um bom passo. Então, bora lá ver a nossa primeira questão de hoje. E a primeira questão, gente, ela diz o seguinte, que em comunidades ribeirinhas e rurais, as atividades cotidianas como o manejo, né, de canoas, o transporte de lenha ou até mesmo o plantio vão exigir muito da nossa coluna. Isso aí é fato. Então, na sua realidade, você sempre vai ver isso daqui. A falta de orientações ergonômicas adaptadas a essas realidades pode levar aí a um desgaste que é precoce dos discos intervertebrais, resultando em hérnias distais. Então, a gente já falou isso até na aula passada, né? A importância de ajustar alturas de bancada, né? Altura de cadeira, se aproximar do objeto, tudo isso vai contribuir aí para que eu não tenha essas sobrecargas aí na minha coluna. E aí o que pede então, Profires, a nossa questão? Ao realizar um levantamento de um objeto, né? Então vou levantar um objeto, se o objeto é pesado, né? Do solo como um cesto de colheita, a estratégia mecânica mais segura para proteger a integridade dos discos intervertebrais é? Então vamos pensar aí, vou levantar então um cesto, né, um cesto bem grande assim, tá cheio, sei lá, de arroz, de feijão, tem lá muita macaxeira e tá pesado. E aí como é que eu faço para levantar? Bora dar uma olhada? Bora lá. Vamos abrir aqui esse slide para a gente olhar de pertinho as possibilidades. Letra A. Flexionar os joelhos e o quadril, mantendo aí a carga mais próximo possível do centro de gravidade do corpo. Letra B. Manter as pernas estendidas e flexionar apenas o tronco para frente, minimizando o gasto de energia das coxas. Letra C. Posicionar a carga longe do corpo para que os braços atuem como alavancas de longo alcance. Letra D. Realizar uma rotação brusca do tronco enquanto o objeto é levado para acelerar o processo de transporte. E letra E.
Manter a respiração bloqueada, realizar a manobra de Valsalva durante todo o dia para sustentar a pressão interna sem pausas. Então, qual é a forma correta de erguer esse cesto de grãos, de macaxeira, do que você estiver fazendo aí em uma roça na área rural? Como que eu vou fazer isso? Será que é letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Eu dei uma dica no meio da aula, hein? Lá no meio da aula eu falei para trazer o mais próximo possível, né, do abdômen, né, do centro de gravidade aí do nosso corpo. Então, essa é a resposta correta. Então, eu vou flexionar o joelho, eu vou dobrar um pouco esses joelhos aí, né? Vou, né, flexionar os meus joelhos, o quadril e vou manter a carga o mais próximo possível do centro de gravidade do meu corpo. Essa é a forma correta, tá? Para minimizar as dores e o impacto aí dessa sobrecarga. A sobrecarga aqui é o cesto de grãos, de arroz, de macaxeira, ok? Muito bem. Vamos para a questão de número 2. Agora eu quero todas as meninas, as moças e as professoras lendo comigo esta questão, tá? 5, 4, 3, 2, 1. Os desvios posturais podem ser classificados em funcionais, reversíveis através de exercício e reeducação, ou estruturais, envolvendo alterações ósseas permanentes. A identificação precoce no ambiente escolar é crucial para evitar a progressão de quadros que podem exigir intervenções cirúrgicas na vida adulta. Sobre as causas e características dos desvios posturais, é correto afirmar que... E aí? Vamos ver então, né? Então a gente está falando aqui a respeito dos desvios posturais e de suas classificações, né? Que podem ser aí, a gente pode conseguir ter uma melhora se a gente fizer o fortalecimento para reeducar a nossa postura, né? Ou pode ser estrutural, pode ser permanente, ok? E aí, com relação a essas características dos desvios posturais, o que é correto afirmar? Letra A. O uso de mochilas pesadas em um único ombro não tem relação com o aparecimento de escoliose funcional em adolescentes. Isso é verdade, gente? Será? Não, né? Isso aí pode surgir, sim, uma escoliose no grupo de adolescentes, porque carrega a mochila pesada de um lado. Escoliose, de escora, né? De encostar, apoiar de um lado só, ok? Letra B. A hipercifose é caracterizada pelo aumento da curvatura interna da região lombar comum em gestantes. Hipercifose. Letra C, né? Letra C tá lá no início da nossa coluna. Tá lá na nossa nosso pescoço, né? Na nuca ali. Não tem nada a ver com a região lombar, né? Naquela curvatura ali das nossas costas. Então, a gente já descarta a letra B. Letra C. Desvios posturais são causados exclusivamente por fatores genéticos, sendo a atividade física irrelevante para sua prevenção. Nem todo desvio postural é causado exclusivamente, né? O que pegou foi essa palavra aqui, que é 100% por fatores genéticos. Não, às vezes é a conduta do ser humano, do indivíduo que se posiciona errado, né? Com as cargas que tem durante o dia, né? Então a gente... E aí ele ainda fala que a atividade física não vai ajudar, né? Então a gente já descarta a letra C. Letra D. A coluna vertebral, ela atinge a sua maturidade total e rigidez completa aos 10 anos de idade, impedindo novos desvios. Então, quer dizer que
quando eu entro na fase da adolescência, na fase adulta, se eu tiver comportamentos errados na hora de levar uma sacola, uma mochila, uma caixa, né? Não vai mudar a minha postura. Se ela está alinhada, ela vai permanecer alinhada para sempre. A gente já sabe que não, né, gente? E letra E, a fraqueza dos músculos abdominais e o encurtamento dos músculos flexores do quadril contribuem para o aumento da lordose lombar. Vamos pensar aqui. Músculos abdominais, né? Do core, das costas, né? Da nossa lombar. Tão fracos. Então, eu não tenho força para erguer o objeto do chão, né? Os músculos flexores do meu quadril, né? Que fazem com que o meu quadril se dobre. Aí, eles estão fracos, estão encurtados, ainda mais estão encurtados. Eles não têm toda aquela amplitude de movimento que deveria ter. Isso pode contribuir para uma lordose lombar? Com certeza. Então, nossa resposta correta é a letra E. Muito bem, parabéns para vocês. Agora vamos para a nossa terceira questão. Olha lá. Na terceira questão, agora, todos vocês vão ler junto comigo, ok? Meninos, meninas, moças, rapazes, professores, professoras. Vamos lá no 3, 2, 1. No cotidiano de estudantes que residem em área de difícil acesso, o corpo é a principal ferramenta de trabalho e locomoção. O autocuidado com a postura não é apenas uma questão de estética, mas de manutenção de funcionalidade para o projeto de vida desses jovens. Analise como a prática regular de exercícios de flexibilidade e fortalecimento muscular pode influenciar positivamente a produtividade e a saúde ao longo prazo de um jovem que vive em uma comunidade extrativista ou ribeirinha. Em sua resposta, relacione pelo menos 2 tópicos estudados. Pode ser anatomia, prevenção ou exercícios indicados. Esse contexto aqui é um contexto que se assemelha a muitos de vocês, né, caríssimos? Temos diversos jovens aí que se utilizam aí, que moram em área aliás, todos vocês, né, moram em área de difícil acesso e o caminhar, né, o corpo de vocês, ele está sempre em movimento, né? Seja para ir ao trabalho, seja para ir à escola, seja para se locomover, enfim. E aí a gente precisa ter um cuidado com a nossa postura, né? Porque esse cuidado não é só questão de estética, não é só para ficar bonito. É uma manutenção, é funcionalidade. No outro dia eu vou fazer tudo de novo. Vou trabalhar de novo, vou ordenhar, vou trabalhar na agricultura, vou mexer com gado, vou fazer muita coisa, né? Que vocês fazem aí. Então, dentro desse contexto, você agora vai relacionar pelo menos 2 tópicos que foram estudados aí, né? E observa aí com relação que a prática regular da flexibilidade e do fortalecimento muscular pode influenciar de forma positiva nessa produtividade de vocês, né? Na questão da saúde também. E aí eu já trouxe uma resposta aqui para vocês, né? Que seria o quê? Se a resposta de vocês ela caminhar para esse entendimento, vocês compreenderam bem o nosso diálogo de hoje, né? Então, o que eu preciso fazer, prof? Eu preciso trabalhar com exercícios de fortalecimento, né? Como os do core, né? Que protegem a anatomia da coluna contra as lesões, como as hérnias, comuns em esforços físicos do nosso corpo. A flexibilidade, ela evita aí compensações posturais, né? Como a hipercifose, ao remar ou até mesmo ao carregar um peso. E garante que o jovem tenha menos dores crônicas, né? Aquelas dores persistentes, e maior longevidade funcional em suas atividades de subsistência e lazer. Então, perceba aí a importância de estar sempre com o corpo fortalecido, principalmente a região do core, a região do abdômen, a região das costas, tá bom? E aí, para a gente fechar esse material, né, essa nossa aula de hoje,
deixo para vocês aí um vídeo sobre desvio da coluna. Muito interessante vocês acompanhar, vocês fazerem anotações, vocês se debruçarem sobre esse material, ok? Assim como todos os outros, aproveitem bastante. E aí, para fechar a nossa aula de hoje, gente, temos aí uma mensagem da professora Iris, né, que diz o seguinte: o exercício é o remédio gratuito que você pode tomar todos os dias para a sua vida mais longa e feliz. Então, vamos praticar mais, né, gente? Exatamente, vamos praticar mais exercícios físicos. Chamo você para a nossa prática, nossa aula de hoje, ok? Tchau, tchau!